Podemos assentar, irmãos e irmãs. Então, estamos celebrando hoje, vindo lá da ascensão do Senhor, de Pentecostes, a vinda do Espírito, e hoje a Santíssima Trindade. Não é à toa que a liturgia nos direciona hoje a celebrar o próprio Deus, nas três pessoas, né? Um único Deus em três pessoas. Aqui precisa muita fé para crer e acreditar. A primeira leitura nos mostra que é só uma investigação na história e você vai ver a presença do Pai, principalmente no Antigo Testamento. Toda a história de um povo escolhido por Ele. Mas não foi por ser um povo especial, um povo bonzinho, pelo contrário, só deu trabalho para Deus Pai, o povo de Israel, né? Cheio de pecado, cheio de limitações, cheio de guerras, de brigas. A gente se assusta às vezes, né? Você vai lá na Bíblia e vê tanta guerra, principalmente no Antigo Testamento, né? Tanta briga, tanto pecados. É a história concreta, porque Deus, Ele criou tudo do bem, criou a nós a sua imagem e semelhança. Aí, o próprio homem na sua liberdade, quando digo homem é humanidade, quando eu digo humanidade eu digo homem e mulher, as duas espécies, né? E eles falharam. Falharam porque quiseram ser igual a Deus. Aí foi a falha. Aí Deus falou, não vai ficar assim. Eu vou fazer uma história de salvação. Eu vou escolher um povo, isso Deus Pai, o Criador. E faz a história com Israel. Enquanto Israel estava bem com Deus, a coisa caminhava. Enquanto Israel queria caminhar por si próprio, com seu orgulho, com as suas limitações, não ia muito longe. Aí vivia em guerra, em pé de guerra. Aqui prova-se que a ausência de Deus na vida de um ser humano, ele fica confuso, ele perde o norte. Você sabe o que é perder o norte, né? Ou não? Na navegação, perder o norte. O navegador está no mar, ele perdeu o norte dele, as bússolas estão perdidas, ele perdeu o norte, não consegue, o céu está encoberto, não tem as estrelas para ajudar. Se ele perdeu o norte, ele ficou o quê? Desnorteado. Entenderam de onde vem a palavra desnorteado agora? A pessoa ficou desnorteada, ela ficou sem norte, ela ficou sem rumo. É assim que fica o ser humano. Ele pensa, né, que está tudo bem, mas sem Deus nada feito. E o Pai Criador continua agindo, na sua misericórdia, no seu amor, vai fazendo história. Escolhe um povo, caminha com ele. Por isso que a primeira leitura, o livro de Deuteronômio, falou para a gente investigar a história. Investiga a história, vocês vão ver aí a mão de Deus. E eu sempre digo isso para vocês também. Investiga a sua história pessoal, a minha história pessoal. E vocês vão ver ali muitas vezes a mão de Deus Pai Criador, criando na sua vida e na minha. Até que Ele promete, eu vou mandar o meu filho aí agora para salvar de uma vez por todas vocês. Então vocês fazem o caminho. Israel fez por mais de 3.000, 4.000 anos a história e o anúncio do Messias, da chegada do Filho de Deus. E para nós, aqueles que creem e acreditam, Jesus, Ele mostrou com muita clareza que Ele era o Filho de Deus, porque Ele tinha o Espírito. Tudo que Ele fazia com o Espírito do Pai. E tudo que Ele fazia era o melhor. E foi, e é, e continua sendo o melhor. O melhor de Jesus
é amor. Ele veio à terra, Deus falou, eu vou levar o meu filho até vocês, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Na liberdade humana de uma mulher, Maria Santíssima, uma jovenzinha, também escolhida por Deus. Olha tão bonitas as escolhas de Deus, né? Como a escolha de Israel, não eram perfeitos. Maria também não era perfeita. Era uma humana, limitada igual a nós, de carne e de osso. E Deus falou, eu vou ser igual a vocês. Eu preciso ser igual a vocês para salvar vocês. Nossa, não existe uma teologia mais linda do que essa. Ser igual a nós. Que Deus, nas histórias das culturas, das civilizações, se faz igual a um ser humano para poder salvar. Nenhuma. Todas as civilizações, as culturas na história, sempre é Deus poderoso, né? Sol, fogo, animais ferozes. É sempre poderoso. O poder de Deus se dá na humanidade de Jesus. Não é bonito? A divindade de Deus se faz igual a nós. Por isso que ele disse no Evangelho, ide por todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo. Batismo lembra mergulho. Mergulho na água. Ou pelo menos jorrar a água sobre nós, né? Tivemos aí um tempo na igreja ainda, agora por causa da pandemia a gente parou, acho que de vez mesmo, né? Batismo por imersão. Pegar as crianças e imergir mesmo, mergulhar. É bonito, né? Mergulhar na água. Mas pelo menos jorrar a água. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mergulhar na divindade de Deus. O batismo jorra a água da divindade em nós. Somos lavados pela água do Espírito no batismo. Por isso que Jesus deu a ordem de ide e batizai a todos. Está vendo a importância do batismo? Às vezes a gente esquece que a água jorrou sobre nós quando crianças lá na testa. Seja uma gota d'água, porque para Deus não importa a quantidade. Uma gota de água que caiu na nossa testa, jorrou a divindade, é um sinal sagrado, que um padre, um diácono, fez conosco no dia do nosso batizado. Jorrou a divindade de Deus ali. Foi nos dado uma nova veste, a veste branca. Foi ungido, nos ungiram com óleo santo, o óleo da divindade, o óleo da unção. Fomos ungidos. Olha que uma coisa, cada sinal do batismo são sinais profundos da graça de Deus. Jorrar a água, ungir com óleo, veste branca, luz, vela, ser iluminado. Olha aqui o batismo nos traz para entrar na vida divina. E entramos, cada batizado entrou na vida divina. Temos a divindade conosco. Já na criação, fomos feitos à imagem e semelhança. Aí tropeçou por causa do pecado original. Temos um defeito de fábrica, porque pecamos. Mas Deus falou, eu não vou deixar. Em outras palavras, quem trabalha em empresas vai saber, ou não precisa muito, né? Quando se fabrica um carro, e lá em série são muitos carros, né? Aí se tem um defeito de fábrica, o que precisa fazer no carro? Agora para ter um carro aí que a GM está mandando ir lá para fazer. Está dando até dinheiro para quem tem esse carro e fazer. Fazer o quê? Em inglês. Um recal. Vai fazer consertar o defeito do carro. Veio lá de fábrica. O nosso é o pecado, né? Vamos consertar o pecado de fábrica, da fabricação, por causa do pecado original. É o batismo. Nos lava, nos tira o pecado original. Está vendo a importância do batismo? O batismo não é mágica.
não se batiza para tirar sapinho de criança, não se batiza por medo, não se batiza por interesse de escolher padrinhos ricos. Nossa, a gente escuta cada história, né? Eu vou batizar só por causa disso. Batismo é ordem de Jesus, está no Evangelho. Ide por todas as nações da terra e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da santidade, o Espírito da veste branca. Já não vamos usar mais as vestes do pecado original, mas vamos ter uma veste da santidade de Deus, que é branca, que é incolor, que não suja mais, que está limpa, porque é pura, porque é plenitude, porque é graça, porque é Deus. Olha aqui que o batismo nos confere. Se a gente parar para pensar, é coisa muito séria o batismo. Incentive vocês, incentive a batizar as crianças hoje. Mesmo com essa pandemia, está todo mundo desanimado. Procurem uma igreja cristã, católica, batize. Não tem que essa história de quando crescer, vai decidir. Decida você que é responsável pela criança e batize essa criança logo, para que ela possa ser jorrada nela a água batismal, a água da vida. Se torne ela, segundo a leitura de hoje, como filhos de Deus. Ter a felicidade da filiação divina. O batismo nos concede, bonita essa palavra, né? Nos concede. Conceder significa que é de graça, não se compra. Em nenhum lugar você vai achar, em supermercado nenhum você vai comprar. Batismo é graça. Hoje eu estou aqui para incentivar vocês que estão em casa, que estão participando conosco da missa, vocês que estão aqui presencialmente. Incentive a batizar as crianças. Não deixe uma criança sem batismo. Não precisa ter medo, né? Ficou pagã. O problema não é esse de ficar pagão ou não ficar. O problema é você, pai, mãe, padrinhos responsáveis, leve uma criança até as águas batismais. Deixa a água do Espírito Santo jorrar sobre ela. Deixa ela receber a veste da santidade de Deus. Deixa. Eu bendigo a Deus que um dia o meu pai, minha mãe, Dona Natalina e seu José, me levaram na paróquia São Benedito, ainda bebezinho, criancinha. Os meus padrinhos, a Geni e o Milton, no dia 25 de dezembro, um dia de Natal, eu fui batizado. E lá eles me seguraram. E lá o padre jorrou a água na minha testa, na minha cabeça. E lá eu fui ungido com óleo. E lá eu recebi a veste branca. E lá eu entrei na vida divina, a vida de Deus. E fui batizado na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus falou: agora eu caminho contigo, eu vou te ajudar, padre. Será que ele já falou que eu seria padre? Eu acho que sim, viu? Vai saber. Deus sabe tudo, eu não sei nada, você não sabe nada, nem nós não sabemos nada. Por isso que é bonito a aventura com Deus. E aí Ele promete que Ele vai exorcizando pelo caminho. Ele vai curando pelo caminho da vida. Ele vai nos curando. Ele vai nos dando a vida divina. Ele vai dizendo: eu quero estar com vocês, nas células de vocês, no corpo de vocês, através da comunhão, da Eucaristia, através da palavra de Deus que nos é dada toda a celebração, que a igreja nos dá de graça, que é a palavra de comunhão, palavra de vida, palavra que vivifica a vida divina e nos dá o Espírito que vai nos animando. Termino isso, principalmente nos dias de hoje, irmãos e irmãs. Batismo, receber o batismo
com a ordem de Jesus, com a autoridade de Jesus, a igreja nos confere o espírito de animação. Mesmo no meio do desânimo, do cansaço, está no Evangelho, no começo, que eles até duvidaram, quando Jesus apareceu, da dúvida. Mesmo ainda, no meio da dúvida, Jesus está ali, está te dando, está te trazendo paz. E quando você está em paz com Deus, pode o mundo desabar do seu lado, que você não vai nem sentir. Termino assim: se você estiver em paz com você e com Deus, o mundo pode desabar do seu lado e você nem percebe, porque a paz de Deus te faz filho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.